Bom dia a todos, boa tarde, né? Sejam todos bem-vindos para mais um encontro nosso do estudo na tarde de hoje, quando teremos a nossa sessão de estudos da obra Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier. Então, para iniciar os nossos trabalhos, peço a todos que me acompanhem na prece, na oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, onde houver ódios, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Bom, meus irmãos, dando continuidade aqui aos nossos estudos da obra Nosso Lar, nós temos para hoje o capítulo 21, continuando a palestra. Como o próprio nome do capítulo indica, é uma exata continuação do capítulo anterior, onde nós temos uma conversa entre Dona Laura, a mãe de Lísias, e nosso irmão André Luiz, que se encontra hospedado, né, exatamente na casa dessa família, lá em Nosso Lar. Então começa assim: a palestra, senhora Laura, exclamei com interesse, sugere numerosas interrogações. Relevar-me-á a curiosidade, o abuso. Não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar. Todavia, é sempre fácil informar. Rimo-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho, ou seja, são contabilizadas as horas de serviço que a pessoa, né, o ser, realiza nos diversos departamentos e dentro dos departamentos, nos diversos ministérios, dentro dos ministérios, nos diversos setores e departamentos. Evidentemente, né, é, não poderia haver, né, a ideia de como nós conhecemos do dinheiro aqui na Terra. O bônus hora, no fundo, é nosso dinheiro. É um grau de equivalência, né? Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos, à custa de esforço e dedicação. Então, ela fala que nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante do meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim, né? Ela comenta que por 18 anos eles estiveram separados. Então, durante boa parte desse tempo aí, o ex-esposo dela, né, o esposo, trabalhou continuamente em nosso lar e acabou conseguindo, conquistando, né, uma condição para que ele pudesse ter a própria moradia, ok? Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Aqui começa um trecho muito interessante. Muito moça ainda, ou seja, ela foi viúva cedo, com os filhos pequenos, tive de enfrentar serviços rudes. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos. Aqui é importante. Mesmo sendo uma viúva jovem, mesmo tendo uma dupla jornada, né, tendo que trabalhar para garantir o mínimo sustento para a família e para os filhos e para ela mesma, e ainda assim cuidar das crianças, né,
ela conseguiu proporcionar a eles os valores educativos de que ela podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Lógico, trabalhos árduos, mas condizentes com a condição de jovens, né? Compreendi depois que a existência laboriosa, olha só, compreendi depois que a existência laboriosa me livrara de indecisões e angústias do umbral. Isso aqui é significativo, é um dos pontos principais dessa lição. A questão não é exatamente o que nós fazemos em termos materiais. Se temos a profissão A, se temos a profissão B, se fazemos isso, se fazemos aquilo, não tanto. Mas a intenção, principalmente a intenção é que nos move, né? E quando realizamos o trabalho, a partir da intenção, o motivo, a motivação do trabalho, a entrega que nós fazemos ao serviço. É no sentido da entrega, no sentido de produzir mais valor, produzir mais resultados? Não. De fazer a coisa o melhor possível, de fazer a coisa bem feito, né? De se importar com o trabalho, com a qualidade do trabalho que lhe é solicitado. Isso aqui que são esses pontos, esses elementos que eu acabei de citar, né? A questão do trabalho laborioso, da dedicação, ela sempre pensando que eu vou me dedicar a esse serviço, mesmo às vezes socialmente podendo ser, não estou afirmando que foi, um serviço de baixa remuneração ou um serviço onde exigia um esforço físico muito grande. A questão era, ela sabia, eu preciso desse emprego que é para ajudar o sustento da minha casa e é para poder eu alimentar os meus filhos. Lógico que ela poderia também, em algum momento, ela pode ter tido algum trabalho que não exigisse tanto fisicamente, que tivesse até é possível, ou então uma remuneração maior, mas não importa, por trás de tudo, o que ela pensava. Esse trabalho vai me permitir eu manter a minha casa, dar uma condição de conforto, um alimento saudável para os meus filhos e conseguir também me manter. Então, esses pensamentos mantidos de maneira permanente na mente, onde você tem um esforço no sentido do sacrifício por amor, né, a outros seres que estão sob a sua responsabilidade, coisa de entre relações de pai e filho, de mãe e filho, né? E essa autoentrega, esse esforço, esse desprendimento, né? É, Isso aí evita, mantém a nossa mente concentrada nesse trabalho e nesse processo de sacrifício ao próximo, sim, porque muitas vezes, ela mesma falou, né, se dedicou a trabalhos pesados, mas para garantir a, a, a sustentação da família. Então, isso aí impedia ou dificultava que a sua mente ficasse vagando, que a sua mente ficasse procurando, digamos assim, futilidades, ou dispersasse, ou gastasse o seu tempo em atividades fúteis, em atividades de menor valor, não no sentido do valor financeiro, no sentido de valor ético, sem valor moral. Não moral aqui, eu não estou falando da conduta, do sentido do comprometimento dela na realização do serviço, ok? Então, o que ocorre? Isso daí colocou ela numa condição de que quando ela chegou no umbral, além da extensa folha de horas de trabalho laborioso, alimentado por um pensamento reto, um pensamento elevado, e um sentimento de amor, de sacrifício pelos seus filhos,
para a realização daqueles trabalhos, né? Isso durante muitos e muitos anos da sua vida. Isso livrou ela das angústias, das preocupações, das indecisões que acometem a maioria das pessoas que chegam no umbral, né, após a morte, sem ter semeado em si mesmo esses valores e esses ideais, sem terem realizado esse trabalho de transformação interna, essa construção da personalidade ao longo do tempo enquanto esteve encarnado. Então, ela acaba, portanto, agradecendo, de certa forma, essas dificuldades que a vida lhe impôs. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, ela com o esposo já em nosso lar, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo do que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando a nossa felicidade. E aí ela continua: mas a esfera do globo nos esperava. Seu presente estava cheio de alegria, o passado clamava as contas, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. É aquilo que tempos em tempos a gente sempre comenta aqui, né? Que o nosso processo de evolução é nós nos tornarmos, num futuro mais ou menos distante, seres, né, espíritos libertos das ilusões e com a mente, né, focada e voltada para ser um auxiliar capaz, né, no sentido de estar pleno de possibilidades na execução do plano divino. Não podíamos pagar à terra com bônus horas, e sim com suor honrado, fruto de trabalhos. Então eles retornaram, né? Cada um a seu tempo. Senhora Laura, exclamei interrompendo-a. Perdoe a curiosidade. No entanto, até agora ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento de laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado logo após sua vinda ou esperou o concurso do tempo? Que André Luiz está perguntando para ela como é que ela, quando ela e como ela passou a se recordar, né, de existências passadas. Quando ela falou aqui, né? Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas, ok? Aí ela responde: antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. Olha só, eles já estavam despojados dos corpos físicos. Mas isso não significa que a mente estava livre, estava desconectada das preocupações da vida física. Então, porque tem muitas pessoas que desencarnam, sabemos disso, e levam para o ambiente após túmulo as preocupações, as angústias, os dilemas que viveu enquanto esteve encarnado. O que será da minha herança, o que será da minha esposa, o que será dos meus filhos, minha mulher, meus carros, minha fazenda, minhas propriedades. Então, o corpo físico foi despojado, mas as angústias e as preocupações da vida material ainda alimentam aquela mente e aquele coração. Então, foi exatamente isso que não aconteceu com a mãe de Lísias, quando ela saiu da vida encarnada e desencarnou e chegou no umbral. A sua mente e o seu coração estavam equilibrados, serenos, porque ela cumpriu o trabalho dela com amor, com dedicação e sem apego. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea, ou seja, se nós vivemos a nossa vida encarnados, como se só aquela vida, só aquela existência nós tivéssemos, quando nós desencarnarmos e nos dermos conta de que não possuímos mais o corpo físico, o que vai acontecer é que, no entanto, a nossa mente ela foi treinada, a nossa mente foi construída, a nossa mente foi trabalhada durante décadas de décadas e décadas de que só aquela existência física existia. Então é necessário desconstruir tudo isso, e essa desconstrução ela não é feita
a toque de dedo, ao toque de um interruptor. Não é porque simplesmente perdeu o corpo físico que essas reminiscências, essas lembranças de um passado mais distante retornam automaticamente à nossa mente. Não, não é assim. Agora, ao contrário, se a pessoa vive a existência dela consciente, né, de que aquela vida que ele está vivendo naquele momento, ela é apenas uma existência dentre muitas outras, e ela vive aquela existência não vivendo apenas em função daquele período, daqueles anos de existência, mas sempre buscando entender o seu papel e as suas ações na vida, em um espectro muito maior, numa vida espiritual infinita e eterna, aí sim a pessoa já está construindo em sua mente digamos assim, uma condição despreendida das limitações da existência material de 50, 60, 70, 80 anos. Então, toda a sua mente, todo o seu ser, a nossa personalidade, é aquilo que eu falo, o corpo físico, o corpo astral, o corpo mental inferior, ele já vai ser trabalhado, já vai ser eh, transformado eh, dentro desse aspecto, dentro dessa condição. E aí o que ocorre? Quando perde o corpo físico, o acesso a essas reminiscências mais antigas fica muito mais fácil e provavelmente ela irá acontecer numa condição muito mais facilitada, ok? Mas por que que eu falo provavelmente? Isso é uma regra geral. Cada caso é o caso, ok? Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos de realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências. E se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Por quê? Porque não se prepararam à luz da existência eterna, ok? No sentido de entender e viver de acordo com tal ideia, de que a alma é imortal e que ela já teve outras existências, outras experiências. Mas não é apenas estar informado disso, é viver de acordo com esse valor, ok? Continuando, mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Respondeu a mãe de Lísias, quando se me aclarou a visão interior, olha só, primeiro, quando se aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbação de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado d'alma. Resolvemos consultar o assistente Longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame de nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Aconselharam-nos técnicas daquele ministério a ler os técnicos, né, a ler nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores. Olha só, ler as nossas próprias memórias durante 2 anos, abrangendo um período de 3 séculos de existência, ok? Não permitiu a leitura das fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes àquelas outras épocas mais passadas. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Não, a leitura apenas informa, foi aquilo que eu comentei. Você saber que a alma é imortal é uma informação. Você tem que transformar a si mesmo internamente com base nessa instrução, nesse ensinamento, nessa lei, nessa verdade. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio, e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações, ou seja, provavelmente eles passaram por processos de magnetização. Processos de magnetização, se aquelas pessoas que nós, quando encarnados, nós vivemos uma vida baseado nesses valores verdadeiramente baseado nesses valores da eternidade, e sempre
pautando as nossas decisões, as nossas ações no mundo, levando esses valores em consideração, nós estamos fazendo uma espécie de autoeducação, de automagnetização, eliminando da nossa mente as barreiras, né, culturais, ok? Que a sociedade, como a maioria da sociedade não crê na não tem uma visão clara sobre a imortalidade, sobre as outras existências, então essa cultura onde a gente vive acaba contaminando a nossa mente, em algum grau, em maior ou menor grau. Só que quando a gente vive desta outra maneira, a gente anula esse efeito. Então, quando chegamos na erraticidade, nós temos uma condição mais facilitada. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias, olha só, adormecidas. Mas quem vive encarnado, como se na vida espiritual vivesse, que essas energias aos poucos vão sendo naturalmente despertadas, gradualmente, entende? Então, lógico, você vai viver a sua vida encarnada, material, mas baseado em, em conceitos, em valores eternos, né? Ou seja, o que é isso? É, consciente de que as suas ações têm ampla responsabilidade, que as suas ações têm repercussões, então você não vai agir no mundo como se apenas essa existência material fosse verdadeira. Então ela fala que o companheiro dela e ela ficaram então senhores, né, de 300 anos de memória integral. Compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Aí depois, mais à frente, ela comenta que o esposo dela partiu há 3 anos na época em que o livro Nosso Lar foi escrito, né? Quanto a mim, seguirei dentro em breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa, a filha dela, que ainda se encontrava longe de nosso lar, né? A mãe de Heloísa não tardará. Teresa é a mãe de Heloísa. Heloísa é a neta que se encontra em processo de eh, reintegração. É aquela menina que ainda fica retida no quarto. Retida não, né? Ela, ela passa a maior parte do tempo no quarto, né? A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, ou seja, da Teresa, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. De novo, uma condição semelhante àquela da mãe. Devido às condições de infância, os sacrifícios a que ela teve, as responsabilidades que ela teve que assumir desde cedo, a Teresa, isso fez com que ela, digamos assim, se blindasse das ilusões do mundo, da vida material, se blindasse, né, das seduções da vida, que a vida material possibilita. Lógico que a vida material não oferece só isso, ela oferece um leque de opções e a gente é que escolhe com o que nós vamos nos aproximar, né? Pelo muito que sofreu, não precisará de tratamentos da regeneração. Não é que o sofrimento, entendam, esse esforço, esse sofrimento, essa dedicação profunda impediu ela, né, de maneira é, indireta em alguns casos e direta e em outros casos, de que ela fosse buscar distrações, fosse buscar conquistas efêmeras, né? Então, esses sofrimentos é nesse sentido. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada, ok? O Senhor não nos esquecerá. E aí nós concluímos a leitura comentada do capítulo de hoje. Então, agradeço a atenção de todos, né? E vamos agradecer também a oportunidade desse estudo, a presença dos nossos guias, mentores, os irmãos simpáticos ao nosso trabalho, a essa tarefa, né? E pedir que os, os méritos, né, produzidos com essa nossa reunião de estudo
possa alcançar outras mentes, outros corações, levando a paz, a harmonia, o entendimento e a saúde integral. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Um bom sábado a todos, até o nosso próximo encontro, sábado que vem. Um grande abraço.